Bom dia, uma alegria poder chegar até na tua casa. Obrigado pela sua acolhida nessa manhã de domingo, esse dia especial, dia 28 de fevereiro, o último dia do mês. E Deus nos saúda com a palavra bíblica de João capítulo 3, versículo 16, palavra que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez essa seja a maior declaração de amor que o ser humano pode ouvir ao longo da sua vida. Deus te amou. Deus amou ao Everson, Deus amou ao João, ao Antônio, ao Paulo, ao Pedro. Deus amou cada ser humano de tal maneira que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Que Jesus veio ao mundo para morrer por ti e por mim. Para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter uma vida feliz. Jesus deu a sua vida na cruz, por ti e por mim. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela tua vida, que é amada. Louvado seja Deus. Nós começamos este culto aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas, em Rio do Sul, Santa Catarina, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer por esse momento que podemos ter de culto aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tecnologia nos permite chegar aos rincões mais distantes do nosso país. Obrigado, Senhor, porque apesar de todas as circunstâncias que vivemos, a tua palavra não está sendo deixada de ser pregada em momento algum. Obrigado, Senhor, que tu te manifestas a nós. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é perceptível por cada um de nós. Obrigado, Senhor, que o teu amor não tem fim. Obrigado, Senhor, que o teu amor cobre multidão de pecados. Obrigado, Senhor, que podemos chegar a ti do jeito como estamos e recebemos o perdão, a graça e a misericórdia. Perdoa nossos pecados. Permite-nos, Senhor, nesta manhã, estarmos irmanados na tua presença, com o coração limpo, lavado e restaurado. Perdoa nossos pecados. Torna-nos dignos e aceitáveis na tua presença. Nós oramos e colocamos em tuas mãos esse tempo de culto, colocamos em tuas mãos as nossas vidas e pedimos sobre nós tua bênção e teu cuidado. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Nós agora queremos acompanhar uma canção e na sequência então teremos o momento da pregação da palavra de Deus. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Nós hoje queremos encerrar a nossa série de pregações sobre Gênesis. E desde o início eu tenho falado que a motivação para esta série de mensagens que a gente viu aí desde fim de janeiro até agora é a novela da Rede Record. É uma novela que, na minha opinião, é corajosa, uma novela que vem trazer para dentro do mundo em que vivemos, do mundo científico em que vivemos, propostas de solução de perguntas, respostas a perguntas que são bastante interessantes. Por exemplo, a origem da vida. Embora a ciência diga que a origem da vida está ligada a várias teorias, a Bíblia é clara em dizer que a origem da vida está em Deus. A explicação para tanto mal nesse mundo também está no livro de Gênesis, na Sagrada Escritura. Então é uma novela corajosa. E eu queria te estimular não a assistir a novela apenas. Pode assistir, sem problema. Mas eu queria te estimular a ler o livro de Gênesis, a ler a Sagrada Escritura, a ler a palavra que vem trazer luz para dentro da vida, que vem trazer luz para dentro da história, que vem trazer luz para dentro da tua e da minha existência. O livro de Gênesis ele é extremamente cativante, porque além de responder perguntas existenciais profundas, o livro de Gênesis também apresenta histórias com as quais a gente se identifica. A gente se identifica com alguns personagens que Gênesis fala. E por isso eu queria te estimular. Leia o livro de Gênesis. Na sequência, leia Êxodo, Levítico, Números, e vai lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é enriquecedor. É um exercício muito interessante. Muito bem, nós queremos hoje nos ocupar com mais um episódio da vida de um personagem que Gênesis nos apresenta, que é o Abraão. Na semana passada, nós vimos que Abraão foi chamado por Deus no alto da sua maturidade. Aos 75 anos, Abraão foi chamado para sair de Harã e ir em direção à terra que Deus mostraria. E surpreendentemente, Abraão ele deixa o seu conforto, ele deixa a tranquilidade da sua casa, a tranquilidade do seu lar e junta todas as suas coisas e simplesmente vai. Ele anda com Deus. E andando com Deus, ele recebe as bênçãos de Deus e ele é, até hoje, lembrado como um homem abençoado. Tanto que hoje, 2021, pós-modernidade, estamos nós conversando sobre Abraão. E nesse sentido, ele se torna então uma bênção para todos os povos. E hoje nós queremos então continuar conversando sobre o Abraão, o Abrão, né? O nome dele é mudado mais adiante no livro de Gênesis. Muito bem, Abrão então ele vai para a terra que Deus mostra, que é a terra de Israel, em outras palavras. Mas acontece uma grande fome, e essa fome obriga Abraão e sua família a mudarem-se para o Egito. O Egito, ao longo da história antiga, da história bíblica, sempre foi o celeiro do mundo. Por conta das inundações do Nilo e por conta do Delta, que é uma grande planície inundada, são terras muito férteis, muito produtivas. E por isso, o Egito sempre era o lugar que tinha alimento. E por isso, Abraão muda para lá. Mas quando Abraão chega no Egito, ou quando Abraão está a caminho do Egito, ele está preocupado com o fato de que talvez lá a vida dele esteja em perigo, por conta de Sarai, que mais adiante tem seu nome mudado para Sara, a sua mulher. Era uma senhora muito bela, uma senhora muito linda, e ele estava preocupado que caso o faraó soubesse da beleza da Sarai, o faraó quisesse tomá-la para si como mulher. Mas faraó só poderia fazer isso caso ela fosse solteira. Ou ela fosse viúva, ou ela estivesse desimpedida de ser a mulher
do faraó. E, portanto, no caminho, eles combinam, Abraão e Sarai, de dizer para o faraó, caso fossem perguntados, caso ela fosse chamada à presença do faraó, de dizer que ela era uma irmã de Abraão. Aí nós temos uma meia-verdade. Porque Gênesis capítulo 20, versículo 12, vai nos dizer que Sarai e Abraão eram meio-irmãos. Portanto, não é uma completa mentira que Abraão está dizendo. Eu não estou dizendo isso para legitimar o que Abraão está dizendo. Mas uma meia-verdade não é verdade, portanto é uma mentira. Não existem meias-verdades. É a primeira coisa que a gente percebe daqui. E aí então Abraão está lá no Egito e de fato acontece isso. Ele recebe vários presentes, a Sarai é tomada, só que Deus pune o faraó por conta do que ele faz. E aí faraó desconfia. E faraó manda chamar e diz para Abraão: por que mentiste? Vai-te embora. E ele então é expulso, é levado embora do Egito, vai embora do Egito, sai do Egito e volta para a sua cidade, onde ele havia vivido até antes de ir para o Egito. E aí vem o texto com o qual nós queremos nos ocupar nesta manhã, o texto com o qual nós queremos conversar contigo nesta manhã. É o texto de Gênesis, capítulo 13, os versículos 1 a 13. Gênesis 13, 1 a 13, que dizem assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para a terra do Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferrezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Essa campina era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão a terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse é o texto com o qual nós queremos conversar, sobre o qual nós queremos conversar nesta manhã. Abraão e Ló foram expulsos então do Egito, tiveram que se retirar do Egito por ordem do faraó, e eles voltam então para a região da onde eles haviam saído. Só que uma viagem dessas não é uma viagem do Negueb, ou de Betel, onde eles moravam, até o Egito, não é assim tão fácil, não vou hoje e volto amanhã. O bate-volta é algo da modernidade, né? Nós vamos aqui a Blumenau, vamos aqui a Florianópolis e voltamos no mesmo dia. Uma viagem naquele tempo demorava, então tudo era levado junto, tudo era trazido de volta. E quando Abraão e Ló voltam do Egito, eles voltam mais ricos e com mais posses e propriedade do que quando eles foram. E eles então estão naquela região, uma região semiárida, uma região com pouca vegetação, uma região com pouca água, com seus enormes rebanhos.
E nessa terra também habitavam remanescentes dos povos anteriores a Abraão e Ló, que moravam ali. Então era uma disputa muito grande por água, por comida para os animais e tudo mais. E houve uma contenda, uma briga, uma confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí vem uma postura muito interessante de Abraão. No versículo 8, Abraão, ele diz, não dá mais para a gente viver junto, não é bom que a gente tenha encrenca, não é bom que tenha confusão, nós somos parentes, vamos fazer o seguinte, tu vai para um lado, eu vou para o outro, pode escolher o lado para onde tu queres ir. E Ló começa a olhar ao redor, a geografia da região onde eles estão, e Ló escolhe a planície. Ló escolhe os lugares mais irrigados, os lugares de mais pasto, os lugares onde o gado, onde o rebanho dele, certamente estaria por mais tempo do ano, ou estaria praticamente o ano todo bem alimentado. E Abraão, então, vai para o outro lado, para Canaã. A gente sabe que Canaã, que é a terra de Israel, é uma terra árida e montanhosa. Toda a região hoje de Israel, não muda muito do tempo bíblico, é uma região de montanhas. Jerusalém está a 1.000 metros acima do nível do mar. E o Mar Morto é um vale profundo. Então, é uma cadeia de montanhas em direção ao mar Mediterrâneo e outra cadeia de montanhas em direção ao vale do Mar Morto. Uma região que não é interessante para pecuária, para a criação de animais. Mas Abraão, ele dá a opção para Ló. Ló, escolhe. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. Escolhe para onde tu quer ir e eu vou para o outro lado. Queridos, é muito interessante isso aqui. Não é só um detalhe que talvez passe despercebido quando a gente lê. Abraão não quer confusão na sua família. Abraão não quer briga na sua família. Abraão quer paz. Abraão prefere ficar no prejuízo do que ter confusão na sua família. Mas talvez alguém que há pouco tempo atrás havia mentido para o faraó, agora de repente quer fazer a coisa certa. Não é estranho isso? Ele mentiu para o faraó, ele foi trapaceiro lá. Por que agora ele abre mão do seu direito de escolher, ele como mais velho, ele poderia simplesmente dizer, não, ó, é o seguinte, eu vou para aquele lado, tu vai para aquele, e ele poderia ter escolhido a melhor parte, ele poderia ter escolhido a melhor terra para os seus rebanhos. Por que será que Abraão tem uma postura diferente? Por que será que Abraão, agora, ele não quer se aproveitar, mas ele quer paz, ele quer harmonia na sua família? Por que será? A resposta a gente encontra no versículo 4 do capítulo 13. Um outro detalhe que pode parecer despercebido, mas que é bem importante, que é importante por demais. Quando Abraão chega de volta à sua terra, em Betel, ele vai até o lugar em que ele havia feito um altar em outros tempos. E ali ele invoca o Senhor. Esse detalhe é importante. Ele está vindo do Egito, onde ele fez besteira, onde ele mentiu, onde ele ficou com medo, onde ele achou talvez que Deus não fosse cuidar dele e que ele precisava dar um jeito de se virar. E ele chega na sua terra de volta e ele se reconcilia com Deus. E agora, a partir dessa reconciliação com Deus, ele quer fazer a coisa certa. Ele não quer guerra na sua família, ele não quer confusão, ele quer que todos estejam bem e em paz. Esse detalhe de ele ir a Betel, até no altar que ele havia construído a Deus em outro tempo,
e invocar o nome do Senhor. Mostra que Abraão estava recomeçando a sua vida com Deus. A nossa série se chama Gênesis, sobre os começos e recomeços de Deus. A gente vê Deus recomeçando a vida de pessoas ao longo da Sagrada Escritura. E aqui, nesse momento, Abraão está buscando a presença de Deus e com isso se reconectando com Deus novamente, recomeçando uma caminhada com Deus. Deus que o havia chamado para andar, para estar com ele, agora esse Deus está sendo buscado, invocado por Abraão. E Abraão recomeça a sua vida com Deus. E por ele recomeçar a sua vida com Deus, ele está conectado com Deus de novo. Nós facilmente perdemos a conexão com Deus. Nós facilmente andamos a nossa vida por aí esquecendo da nossa conexão com Deus. Esquecendo que Deus deseja se reconectar com a gente. Mas é preciso, diariamente é preciso reconectar-se com Deus. Diariamente é preciso a gente se curvar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero hoje caminhar contigo. Abraão deu uma cabeçada grande lá no Egito, mas ele volta e ele quer fazer diferente. E depois de invocar o nome do Senhor, diante dessa contenda, ele lembra-se do compromisso que ele tinha com Deus e ele diz assim: Ló, escolhe para onde tu quer ir. O direito estava ao lado de Abraão. Abraão podia ter dito: Ló, eu sou mais velho, eu sou teu tio, portanto eu vou escolher o lado que eu quero, a terra que eu quero, e tu vai ficar com as sobras. Mas isso certamente geraria ainda mais confusão. A situação que já estava complicada, ficaria talvez mais complicada ainda. E Abraão, então, por conta do seu compromisso renovado diante de Deus, prefere ficar no prejuízo do que fazer valer a lei. Eu tiro daqui algumas lições para a minha vida. Eu tiro daqui uma lição bem importante para a minha vida. A lição de que quando a gente vive com Cristo, quando a gente está ligado com Cristo, quando a gente está conectado com Cristo, a gente não vai querer a guerra. De jeito nenhum. A gente vai querer a paz. E não é à toa que Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavra que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Felizes os pacificadores, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que fazem de tudo para que a paz esteja estabelecida, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Abraão se reconcilia com Deus, ele se torna, outra vez, filho dele. Mas quer dizer, pastor, então, que lá no Egito ele não era filho de Deus? Ele era. Mas talvez não estivesse tão consciente da vontade de Deus para a vida dele. E estar consciente da vontade de Deus para a vida de cada um de nós, ser filho e filha de Deus, cria em nós o compromisso com a paz. Por isso, o cristão não pode ser aquele que joga gasolina no fogo. Numa situação de confusão, o cristão precisa trazer paz, apaziguar, mesmo que isso muitas vezes talvez signifique prejuízo. Signifique muitas vezes aceitar a injustiça. Claro que a paz não pode ser estabelecida a qualquer custo. Existem situações em que a gente precisa dizer: não, isso aqui é inegociável. Mas na maioria das vezes, na nossa vida, nós fazemos guerras por coisas que são completamente bobas. Muitas vezes a gente vê pessoas criando um ambiente bélico nas redes sociais. E qualquer postagem que eu faço, eu sou enquadrado, direita, esquerda, e a gente começa a gritar um com o outro, a ser mal educado um com o outro, a fazer da rede social um ambiente de guerra. O cristão não deveria embarcar nessa. O cristão deveria buscar a paz.
Muitas vezes dentro de casa a gente gera confusão e guerra por bobagens. Por bobagens. Aí a gente é xingado porque esqueceu a toalha fora do toalheiro. E a gente, ao invés de dizer, tá bom, eu esqueci, eu vou pendurar e deu, e deixa por isso, a gente reage dizendo, mas tu também vive esquecendo o chinelo na frente da porta, ou tu coloca o tênis no lugar errado, e a gente vai criando situações de guerra. Abraão me ensina de que o meu compromisso com Deus, de que o meu compromisso com Jesus deveria me levar a buscar a paz. Buscar a paz. A paz no ambiente em que a gente está. Tem um dito popular que diz: prefiro a paz do que ter razão. Eu não sei o autor. Já ouvi muitas vezes por aí essa frase. Prefiro a paz do que ter razão. Por isso, a gente precisa entender que quando Deus começa uma história com a gente, quando Deus recomeça uma história com a gente, quando a gente busca a presença de Deus, a gente precisa também buscar a paz. Porque é uma incoerência, é um contrassenso dizer que a gente é cristão e não ter a paz de Deus na vida da gente. Mas, pastor, vem cá. Talvez tu estejas pensando. Então, a gente não pode perder a paciência nunca, a gente não... Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de que a vida com Deus me compromete com uma postura de busca pela paz. É óbvio que vai ter situações em que a gente vai perder a paciência, mas aí também a gente é ensinado por Jesus a pedir perdão, a não ser agressivo, e se a gente é agressivo, a também pedir perdão. Mas o problema é que muitas pessoas acabam fazendo da sua vida um constante campo de batalha. Alguém me disse alguma coisa, eu não gostei, eu retruco. Alguém pisou no meu pé por conta de uma questão de política, de futebol, ou qualquer coisa assim, eu aproveito e detono a pessoa. Eu não concordo com a postura política de alguém, eu enquadro ele. E a gente vive esse ambiente de guerra na sociedade, nas redes sociais, na família, e no fim a gente vai tendo cada vez mais confusão. Tu já ouviu o ditado que diz: cachorro sozinho não briga? Eu acho um tanto quanto grotesco esse ditado, mas é verdade. Para brigar precisa dois. Para brigar precisa sempre dois. O cristão precisa entender, e eu falo isso para mim, nesse momento, nessa manhã, que a gente precisa buscar a paz. Buscar a paz. Com justiça, claro. Mas tem momentos em que a justiça não promove a paz. Nesse caso, Abraão podia ter dito: Ló, o direito está a meu favor. Eu sou mais velho, eu tenho direito, como aquele que te cuidou depois da morte do teu pai, de dizer o que é melhor para mim. Isso seria o justo. Mas geraria ainda mais confusão. Geraria ainda mais confusão. E diante disso, Abraão não se importa com a justiça. Não se importa. E aí, nesse sentido, nós vemos também, em nossos dias, ao nosso redor, situações de encrencas familiares que não se resolvem nunca. Porque a discussão não é sobre a justiça e a injustiça. A discussão gira em torno do que é certo. Mas, ao invés de chegarem a um denominador comum, isso cria ainda mais guerra, mais confusão. E o cristão deveria ser um cooperador da paz, um pacificador. Um pacificador que sabe distinguir o certo e o errado, que sabe perceber o que é justo e o que não é justo, mas que sabe que a paz é mais valiosa do que talvez um palmo de terra a mais, do que talvez algumas coisas a mais na herança. A gente sabe que tudo isso não vai junto. E nesse sentido, o cristão ele também sabe que é melhor estar em paz
do que estar em guerra. Porque quando a gente parte, se a gente está em paz, isso nos permite também um partir tranquilo, um partir suave, um partir em paz. Mas quando a gente está em guerra, o partir da vida pode ser terrível. E não é nenhuma nem duas histórias de pessoas que morreram brigadas, irmãos, famílias que morreram brigadas por causa de questões que a gente não leva junto quando a gente morre. Por causa de questões que são meramente terrenas, às vezes até idólatras. Abraão me ensina que se eu sou cristão, preciso buscar a paz, mesmo que isso signifique talvez ficar um pouco no prejuízo. Abraão sabia que quando Ló escolheu as Campinas, as melhores terras, ele teria muito mais dificuldade, Abraão teria muito mais dificuldade para criar o rebanho nas montanhas do que Ló nas Campinas. Ele poderia ter dito, não, Ló, isso eu não aceito. E a situação que já estava complicada, ficaria ainda mais complicada. Mas ele sabe que o mais importante é que haja paz. Ele sabe que o mais importante é que estejam todos bem. Ele sabe que o mais importante é que possam se olhar, olho no olho, e saber que está tudo bem. Mas o estar em paz com os outros não é um faz de conta. O estar verdadeiramente em paz com o outro, mesmo quando a gente leva prejuízo, só é possível quando a gente está conectado com Deus. Se Abraão não estivesse reconectado com Deus, se lá no versículo 4 não estivesse escrito que Abraão estava invocando a Deus, que ele estava se reconciliando com Deus, que ele estava recomeçando a sua história com Deus, ele certamente não teria tido a postura que teve com Ló. E quem sabe a guerra seria generalizada, intensa, gigantesca. Mas Abraão está conectado com Deus. Por isso, estar verdadeiramente em paz com os outros, lidar com tranquilidade, mesmo quando o estar em paz significa prejuízo para mim, só é possível em Deus. Porque humanamente falando, nós queremos gritar aos quatro ventos e dizer, peraí, não é bem assim. Só que o peraí, não é bem assim, vai gerar ainda mais guerra, vai gerar ainda mais confusão, vai gerar ainda mais bate-boca e vai fazer com que a situação que já está ruim fique pior. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Se eu sou filho de Deus, se tu és filho de Deus, filha de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar pela paz. E se tem lá pessoas se degladiando, por exemplo, nas redes sociais, por algum motivo, que não seja eu a colocar mais gasolina nesse fogo, mas que seja eu a colocar água e tentar apaziguar, e tentar fazer com que essas pessoas parem de bater boca e quem sabe possam enxergar que esse caminho não leva a lugar algum. Também na minha comunidade, talvez, é necessário isso. Alguém que seja o pacificador, o apaziguador. Talvez na nossa família, a gente precisa ser aquele que não se importa se eu vou estar bem ou não, o que importa é que nós estejamos em paz. Só que isso, queridos, só é possível, isso só se torna realidade quando a gente está conectado com Deus. Abraão, quando voltou do Egito e estava naquela situação, talvez de vergonha até, pelo que ele havia feito, ele invoca a Deus, ele recomeça uma história com Deus. E Deus recomeça uma história com ele. E aí então, ele consegue inclusive lidar com a injustiça que Ló comete. Porque Ló podia ter dito também, ô tio, vamos fazer o seguinte então, vamos dividir, o senhor fica com a metade das Campinas e com a metade dos morros, e eu fico com a metade das Campinas e a metade dos morros, é justo para todo mundo. Mas não,
Ló é ganancioso. Ló é avarento. Ló não está preocupado com o tio. Ló só está preocupado consigo mesmo. Abraão poderia ter dito: o justo, meu sobrinho, não é assim como tu queres. Mas ele não se importa com isso. Ele simplesmente quer a paz. Eu quero a paz na minha família. Eu quero a paz na minha comunidade. Não a qualquer custo. Existem situações, mas esse não é o assunto dessa mensagem, nesta manhã. Existem situações em que a paz é impossível. Mas essas são as exceções, e são pouquíssimas situações. Mas, via de regra, é possível viver em paz se a gente engole o orgulho, se a gente diz, não vale a pena, e se a gente sabe que Deus quer nos usar para sermos instrumentos de paz. Mas se a gente começa a botar gasolina, ao invés de apagar o fogo, a gente aumenta ele. E tem muito cristão, tem muito filho e filha de Deus, ou que se diz filho e filha de Deus, que ao invés de apagar o fogo, está aumentando o fogo. Que não sejamos nós os que fazem isso. Que não sejamos nós os que aumentam o fogo. Que não sejamos nós os que colocam tudo em pólvora. Mas que sejamos nós os pacificadores. Porque os filhos e filhas de Deus desejam a paz. Mas a paz completa, a paz verdadeira, a paz profunda, a paz que convence, a paz que não é até a próxima pisada no pé, a paz que cobre qualquer situação, a paz que está ancorada em Deus, a paz de quem sabe que está em paz com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus faça de ti um pacificador. Que Deus faça de ti alguém que busque a Deus para poder estar em paz com todos ao teu redor. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar pelo belo exemplo que Abraão nos deixa de um homem que buscou viver em paz com as pessoas ao seu redor. Especialmente na família, Senhor. Ele buscou estar em paz com seu sobrinho. Assim, Senhor, ajuda-nos também a aprender com Abraão e aprender com Jesus, a sermos pacificadores. Que não sejamos nós aqueles que ficam encasquetando com qualquer coisa e ao invés de promoverem a paz, promovem mais guerra e confusão. Que sejamos nós aqueles que transmitem a paz, que refletem a paz, mesmo que muitas vezes significa ficar no prejuízo. Afinal, Senhor, nada levamos, nada trazemos, tudo fica. Portanto, Senhor, a paz é mais importante do que muitas vezes a equidade, a justiça plena. Senhor, que essa tua mensagem toque fundo na alma do ser humano. Toque fundo na alma daqueles que nos ouvem nesta manhã. Ajuda-nos a sermos pacificadores e não guerreiros. Porque guerreiros nós por natureza somos. Se tu não entrares em nosso coração e não transformares a nossa história, nós seremos guerreiros, encrenqueiros, viveremos em briga. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pacificadores. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe. Que Deus permita com que tu sejas um pacificador, hoje e sempre. Amém. Fica o convite para na semana que vem nos acompanhar de novo no culto online. Deus abençoe, Deus cuide de ti e, por favor, usa máscara, mantenha a distância, limpa a mão. Se a gente fizer a nossa parte, Deus também há de cuidar para que logo, logo a gente consiga ou um medicamento, ou uma vacina, ou enfim, a gente consiga passar por essa situação. Se cuida, por amor a ti e por amor aos outros. É importante a gente ser cauteloso e cuidadoso nesse momento. Deus abençoe tua vida e nos vemos na semana que vem. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.